Amigas e amigos da TV Assembleia, começando mais um Tocantarte. E hoje eu tenho o prazer de trazer ao auditório Sebastião Borba, da Assembleia Legislativa do Tocantins, a jornalista e produtora cultural Suzana Barros. Suzana, um prazer te receber aqui, querida. Eu quem digo, muito obrigada. É uma honra estar aqui com você. Esse bate-papo que a gente tem já uma conversinha boa, né, Eldão? Sempre tivemos uma boa conversa. Suzana é minha amiga de longa data, uma pessoa adorável, querida, né? Não só de mim, é uma pena, eu fico até com ciúmes, mas ela é tão bacana que todo mundo gosta. Agora eu queria começar te perguntando uma coisa, por que você resolveu trocar o seu Piauí pelo nosso Tocantins? Eita, vai ter que entrar uma conversa bem pessoal. Exatamente. Eu nunca pensei em sair, mudar de Teresina, né? Eu sou natural de Teresina, Piauí, e eu nunca pensei realmente em sair de lá. Era daquelas piauienses que, né, gosta muito, era muito arraigada na terra, e eu nunca pensei em sair. E foi tipo assim, eu acho que tem coisas na vida da gente que acontece para dar uma sacudida, né? Então, assim, Eita, gente, é uma coisa bem pessoal, viu? Olhe lá o que vocês vão ouvir agora. Então, na verdade, eu vim fugida. Eldão. Fugida de quê? Eu fugi de um relacionamento que eu não consegui, praticamente foi o meu primeiro grande amor. Na verdade, eu acho que o maior, né, gente? Então, estava tudo muito bem lá. Eu estava recém-formada, tinha obtido bons reconhecimentos na área de jornalismo, né, que é a minha primeira formação. Estava trabalhando bem na área de publicidade, então, tipo assim, a minha experiência eu estava muito bem em Teresina. Qualquer lugar que eu precisasse trabalhar, eu tinha acabado de conseguir o Prêmio Écio, ainda estudante, né, eu ainda era estudante nessa época, não era ainda nem profissional, não tinha nem DRT ainda, mas já era estudante, trabalhava. E consegui, como é que se diz? Me mantive, conheci essa pessoa que, na verdade, hoje eu devo muito. Ele já morreu, mas ele, como se diz, me deu toda a experiência que eu tenho na área de publicidade. Toda a minha bagagem que eu tenho na área de publicidade eu devo a ele, né? E a gente se conheceu e eu não sabia, né? De repente, o cara casado. Minha vida, gente, virou um inferno. Um inferno. E muita coisa. A gente trabalhava juntos, a gente tinha uma sintonia muito boa e ganhamos muito dinheiro. Estava uma época que estava realmente muito bom, né? Mas eu não, tipo assim, eu não consegui levar adiante, eu não consegui ficar lá. Porque eu não me imaginava mais nem no jornalismo na época, porque estava muito bem, a gente estava com boas campanhas, a gente era a melhor agência de Teresina na época, a gente, tipo assim, período de um ano, e a gente obteve isso. E eu peguei isso, eu não vou conseguir ficar aqui, não vou conseguir, e aí me mandei. Tinha um amigo, né, que ainda é muito meu amigo, e ele já conhecia aqui, né, já tinha vindo a Palmas, e toda vez que a gente tinha trabalhado juntos, Ferreirinha é o nome dele, e ele tinha uma agência de publicidade aqui também, né? Então, toda vez que ele vinha, que ele voltava a Teresina, ele me procurava. E ele, Suza, vamos para lá, que lá é bom, lá tem emprego, lá tem não sei o quê. E aí, uma das vezes eu vim, né? Vim para passar Semana Santa, né? Na verdade, eu vim para um congresso da Abrajet em Brasília, tirei férias do congresso da Abrajet, eu passei aqui, vim passar Semana Santa, e por aqui fiquei. Quando ele chegou, ele disse assim, o que é que tu quer fazer? Quer conhecer alguma coisa? Quando eu vi aquela terra assim toda vermelha, foi em 92, gente, não tinha praticamente nada. Tinha uma laminha asfáltica em volta do palácio. E aí eu disse, eita, eu tenho que ficar por aqui. É aqui que eu vou ficar. Aí eu disse, eu quero trabalhar. Vamos trabalhar. Mas é uma coisa interessante, né? Você é do Piauí, eu sou do Ceará. A gente gosta de comer poeira, né, Su? Sim, não, olha, foi uma experiência, assim, eu não me arrependo de nada. Às vezes dá aquela coisa assim, se eu tivesse ficado em Teresina, se eu tivesse em outro centro maior, né? Eu acho que a grande perda a gente teve, quem veio aqui no início, a gente teve, pelo menos assim, eu acredito que você também
que a gente tinha... Eu tinha contato com teatro em Teresina, que eu também fazia artes cênicas, né? Então, teve essa perda cultural, um pouquinho na educação, mas, em compensação, teve muitos ganhos, né? A gente teve muitos ganhos e assim, não me arrependo de nada, né? Muito bom estar aqui e aqui eu não quero mais sair daqui, não. Então, o que te trouxe para o Tocantins, na realidade, em primeira mão, foi a publicidade, não é isso? Sim, na verdade, eu vim para trabalhar com publicidade porque foi exatamente, eu tinha recém-formado no jornalismo, mas a minha primeira atuação foi na publicidade, né? Então, tipo assim, eu tinha passado por toda a experiência que uma pessoa pode passar dentro de uma agência, do contato, a produção, a criação, né? A isso tudo, até mesmo na parte de mídia, né? Então, esse meu amigo veio para cá, a gente era assim, era praticamente sócio, a gente ganhava um percentual, né? Seguida, logo veio a Arianá, eu chamei a Arianá, que é a Maria Arianá, que foi uma das grandes publicitárias aqui de Tocantins, né? E foi muito bom, porque assim, quando eu cheguei aqui, os comerciais, gente, era tudo caractere, subindo. Sim. Não sei se você lembra. Eu lembro, claro. Todo comercial aqui era caractere, subindo, subindo, descendo, e o movimento só das informações, né, e texto. E a gente, isso eu posso afirmar, porque inclusive o Gilson Cavalcante era o outro também que não está mais aqui conosco, né? Então, Gilson estava como secretário da comunicação, e ele nos pediu o primeiro comercial que, segundo ele, foi produzido, foi o primeiro comercial produzido, que não era com caracteres, que a gente colocou imagens, que a gente colocou personagens, né? Então, ele sempre falava que a gente teve essa honra de produzir o primeiro comercial com imagens que não fosse só caracteres. Você é totalmente pioneira. Eu estou conversando hoje com a jornalista, produtora cultural e artista plástico também, viu? Suzana Barros. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos com o Tocantarte. E hoje eu estou recebendo aqui na TV Assembleia a jornalista e produtora cultural Suzana Barros. Suzana, você, como a gente falou no bloco anterior, chegou aqui com a publicidade, mas você tem uma carreira extraordinária no jornalismo, na comunicação do Tocantins. Aí, como começou essa história da Suzana jornalista? Então, na verdade, quando eu vim para cá, eu já tinha acabado de me formar, né, mas na atuação do jornalismo. E a gente veio para uma sociedade com esse amigo que é Ferreirinha da Ébano, né? Praticamente a gente fazia tudo junto, eu, Arianá. E a sociedade foi desfeita, né? E eu, Arianá e Penaforte, que também é da Assembleia, do jornalista, a gente abriu uma agência, mas só que a gente abriu a Dimensão, né? Mas a Dimensão não dava condições para a gente se manter. Então, a gente tinha que atuar no jornalismo, né? Então, foi quando eu passei pela antiga TV Palmas, né? E a gente foi como produtora lá. E até que chegou uma hora que precisava uma coisa ou outra, né? Seguir, né? Seguir pela agência, estava tendo umas demandas, né? Umas demandas boas, mas que não dava para sustentar os 3 sócios, né? Ainda não era o suficiente para sustentar os 3 sócios. A Arianá tinha uma base familiar melhor, né? Que dava uma garantia a ela tinha uns bens que ela vendeu. E eu e Penaforte, eu no caso, né? Não tive, eu falei para ela, eu não posso, porque eu preciso me sustentar, né? Aí foi quando eu realmente comecei a me dedicar mais ao jornalismo aqui, né? Então, comecei atuando em assessoria de comunicação, me identifiquei, né? Nunca pensei em assessoria, eu sempre pensei em rádio. Para mim, o meu sonho era rádio, né? Só que na época, a minha voz era tão feia, tão gasguita, que não pude realizar meu sonho, né? E aí vim para o jornalismo, RedeSat, do RedeSat recebi uma proposta para ir para o governo do estado, e pronto, e ali trilhei a minha vida como assessoria, né?
em assessoria de imprensa e de comunicação. Então, e o lado Suzana Barros, artista plástica? Fala aí. Então, esse eu acho que eu digo que é uma... Eu acho que hoje eu tenho assim, uma consciência de que eu acho que é o mais forte e o melhor que eu tenho, sabe? Até mais do que o jornalismo. O jornalismo foi a minha base de sustentação, na verdade, né? Porque eu comecei, meu primeiro curso foi artes, né? E foi onde, com 6 meses eu comecei o curso, me identificava e logo comecei a estagiar. Gente, meu primeiro estágio foi um hospital de loucos, você não tem noção. Eu não dormia, Aldão, eu não dormia. A gente tinha que levar os loucos para uma sala e os pacientes para uma sala e ali trabalhar com eles. E tinha uns que eles eram, os que eu mais amava, eles eram os mais perigosos, né? E poderia qualquer hora... E a gente trabalhava com tesoura, com coisa. Eu dizia, eu não posso dar as costas aqui. Aí, de lá já saí, já fui para conseguir jornalismo. Ainda estou indo jornalismo lá por um ano, né? Que foi onde eu tive a base com grandes reportagens, né? Eu ficava responsável por uma editoria que todo dia era um assunto. Mulher, turismo, cultura, né? Então, me deu essa base que eu ainda trago hoje, né? Que é a questão exatamente do turismo, pela Abragete, né? Mas essa coisa aconteceu no Piauí. No Piauí, Teresina. Pois é, você recebeu um dos prêmios mais importantes do jornalismo brasileiro, que é o Prêmio ESSO de jornalismo. Com que reportagem? Foram uma série de reportagens, né, na verdade 3, sobre educação, os temas atualíssimos, né, que ainda hoje, que é exatamente esse problema do repasse da informação, né, da formação dos professores, que envolve o que é repassado para os alunos. Então, aquela história de eu finjo que ensino e você finge que aprende, né? Que está ainda, acredito que bem atual nos dias de hoje, né? Um tema que realmente, infelizmente, mas a gente vê o Tocantins está bem na fita, né? Tá, em relação a isso, índice de evasão. Eu estava vendo hoje, o governo do estado, a gente conseguiu uns méritos bons na época, na área da educação, né? E isso é bom porque a gente sente que está mudando alguma coisa. Bom demais. Agora, voltando um pouco à questão da Suzana, artista plástica, tem obras de você espalhadas pelo mundo, né? Sim, sim, eu tive uma oportunidade boa enquanto na Secretaria da Cultura, né, que eu já também trabalhei lá, foi uma das assessorias, e aí tive a oportunidade de ver alguns editais, alguns, né, planejamento. Então foi quando realmente eu decidi fazer, foi a época que eu mais produzi, né? Então houve oportunidade de exposição na França, né? E aí de lá algumas exposições aqui, né? E alguns trabalhos meus hoje, graças a Deus, eu nunca me dediquei só à arte para dizer vou fazer isso, né? Mas hoje já tem obras minhas espalhadas em São Paulo e alguns lugares no exterior também. E você não continua não com esse seu lado de artista plástico? Agora eu estou bem mais reservada, sabe? Eu digo que o jornalismo, ele praticamente meio que assassinou esse meu lado, porque é diferente, né? O jornalismo é ali a questão da praticidade, e a arte é aquela coisa da criação, né? Na publicidade eu ainda me aproximava mais, porque a publicidade te dá essa abertura para criar, né? Que é a parte que eu amo, na verdade eu amo. E assim, eu tô voltando. Então volte, sabe? Estou voltando, estou começando, reiniciando os trabalhos, né? Querendo retomar algumas coisas que me fazem bem, né? Não, então volte, porque esse tipo de coisa que você faz não faz bem só a você, faz bem para todo mundo, para os olhos de todo mundo, né? Hoje eu estou conversando com a jornalista e produtora cultural Suzana Barros. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos com o Tocantarte. Hoje eu estou conversando com a jornalista e produtora cultural Suzana Barros.
Su, é como eu chamo ela carinhosamente, né? Su. E a Suzana Barros, documentarista, cineasta, como é que é essa onda? Então, acho que a questão de vídeo documentário, ela chegou para mim e também, acho que a minha base, gente, é Heitor Teresina, Eudão, porque foi lá que a parte de publicidade, né? Então, foi lá que eu aprendi a dirigir, a produzir, né? Veio tudo de lá essa minha experiência. E quando chegou aqui, a gente tinha que fazer de tudo também, né? Com a agência, a gente tinha que produzir comerciais, então começou com comercial mesmo, né? Então, foi me dando essa base, essa experiência, e a Abrajet me trouxe a oportunidade de conhecer a Abrajet e o Teens e Tais, que foi o primeiro jornal na área de turismo, cultura e educação, eu lembro, né? Que era um produto da Dimensão, da qual eu fazia parte, né? Eu, Ariana e Pena, e a gente teve a oportunidade de conhecer Natividade, né? A Festa do Divino, né? E aí, dali eu já me encantei, né? Eu sou católica, sou devota do Divino, eu me encantei pela temática e a abordagem da festa, que é a maior atração cultural do Estado e a maior produção com a participação da população, né? Então, eu fiquei ali, me encantou aquele assunto, até que mais na frente, já lá para 2005, 2006, por aí assim, se eu não me engano, né? Me veio essa ideia de fazer essa produção independente, né? E a gente chamou de Deus da Luz. Mas eu digo assim, independente, mas foi a coisa mais dependente que eu tive da vida, porque dependia de um cinegrafista para ir de graça, dependia de alguém para dirigir, dependia de alguém que pagasse, que nos desse o almoço, entendeu? Para a equipe. Então, assim, acho que foi o projeto mais dependente que eu já participei, né? E ainda hoje eu devo gente, porque foi muita contribuição, foi grande, né? Então, cada vez ia um cinegrafista, ia uma pessoa. Simone, então, lá de Natividade, né, que é a historiadora, ela nos ajudou muito, né? E aí, esse projeto, graças a Deus, a gente conseguiu concluir, né? A gente fez o vídeo documentário, ainda hoje também atual, né? Ele foi distribuído nas escolas, na época, do Tocantins, o vídeo. A gente fez também uma exposição fotográfica e um material impresso, né? Tudo registrando e contando, documentando essa história da Festa do Divino, né? Que a gente tem, que é essa atração cultural que a gente tem muito grande no estado. Expressão. Você foi a roteirista. Sim, né? Na verdade, praticamente tudo, né? A Arianaida me ajudou, mas assim, eu fiz roteiro e fiz direção, né? A Ariana ajudou na produção, mas o Pena, e a gente sempre, assim, né? Márcio Flores trabalhou como cinegrafista, e a gente teve outras pessoas também, né? Bom, e você é também um ícone quando fala-se de jornalismo de turismo no Tocantins. Então, você é uma pessoa já há alguns anos ligada à Abrajet, e eu queria que tu contasse essa história da Abrajet. Então, em Teresina eu já escrevia para turismo, né? E lá eu já comecei ainda como estudante a fazer parte da Abrajet Piauí, né? Quando vim para cá, mantendo contato com os presidentes das nacionais, né? A gente reuni também um grupo de amigos e aí eu fundei, provoquei a reunião e passei a presidir, né? Então eu fui a primeira presidente da Abrajet Tocantins e hoje a gente tá, né? Já está com, não vou dizer há quantos anos, mas já estamos. Uma jovem como você não tem problema. Hein? E a gente, mas na verdade é porque eu não lembro mesmo, eu sou ruim de data. E a gente já está com esse trabalho aí que a gente faz com esse propósito de divulgar o turismo, né? A gente vem crescendo. Hoje o Luiz Pires a gente conseguiu a presidência da Nacional, né? Então a gente hoje já tem uma certa referência no estado, participação junto aos conselhos estadual e municipal de turismo, né? A gente tem
como é que se diz, um trabalho já prestado nessa área, na parte principalmente de divulgação dos nossos atrativos. Isso é muito bom. Aí você citou aí o Luiz Pires como presidente nacional, que é uma conquista do Tocantins também, né? A gente estava falando das conquistas que o Tocantins tem, como já tem mostrado aí para muita coisa. Eu lembro até que um programa que Tião Pinheiro, que é o atual secretário de Estado da Cultura do Tocantins, ele fez um comentário nesse programa a respeito da Lei Paulo Gustavo, que o Tocantins foi o primeiro lugar em distribuição do conteúdo para a formação. Para a formação e do dinheiro, da grana, do orçamento, sim, bateu o recorde. Isso é muito bom, não é? Sim, a gente tem obtido, né, boas conquistas também nessa área, na área cultural, principalmente. Então, Su, aí agora só uma coisa assim, para a gente finalizar o programa. Quais são os seus projetos futuros na área cultural? Então, como eu te falei, né, agora há pouco, a gente assim vai repensando, né? E hoje eu tenho muito claro que a minha ligação com a arte é muito mais forte do que com o jornalismo. Sim. E com o jornalismo eu acredito que eu tenha dado uma contribuição, vamos dizer assim, razoável, né? Muito, aliás. E aí a gente vai deixando. Então, assim, acho que está na hora da gente fazer um pouco mais aquela coisa que motiva a gente, né? Que bate o coração. E a arte é isso, a arte é essa parte que me faz, que me deixa viva, né? Então, assim, estou realmente pensando, já estou com alguns planos, né? Eu não gostaria de revelar agora, porque a gente deixa acontecer primeiro, né? Deixa acontecer. Agora, voltando um pouco, porque você é apaixonada pela arte, mas é apaixonada pelo turismo também, né? E, como eu te falei, é um ícone da Abrajet. Você está na Abrajet do Tocantins, mas está na Abrajet nacional também. E tinha um amigo meu, Geraldo Moraes, que já rodou um filme aqui, que já partiu, né? O grande Geraldo, No Coração dos Deuses. E ele falava para mim, ele disse assim, rapaz, se eu morasse aqui, se eu fosse você, eu ganhava muito dinheiro, porque esse é o estado mais belo do Brasil, em termos de beleza, belezas naturais, não é? De tudo, é rico, a nossa cultura é muito rica, as nossas belezas naturais são muito ricas, a gente tem, eu tive a oportunidade de não participar diretamente, mas a gente trabalhou escrevendo a parte do inventário, da oferta, da primeira oferta turística do estado, né? Então, assim, daquela época para cá, tem cidades que se descobriu belezas assim que a gente acha que as nossas belezas naturais são muito surpreendentes, né? Você vê não só o jalapão, que o jalapão é o que mais vende, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Mas a gente tem o cantão, a gente tem as belezas do Sudeste. E toda hora que você vê, tem hora que eu digo assim, eu me surpreendo. Eu digo, gente, onde é que é isso? Então, aparece coisa nova, né? Aparece manifestação cultural nova, que você vê assim, poxa, que bom que a gente está resgatando, né? Porque a festa do divino, de uma certa forma, ela já vinha acontecendo, ela teve, acho que, um período em baixa, mas ela já vinha acontecendo porque é uma manifestação que a própria população persegue e traz ali, né? Mas, depois disso, aparece praticamente muita coisa, né? Tem a festa dos caretas, agora a nossa manifestação, a gente está um pouco pegando para a gente a questão das festas juninas, que a gente tem muito nordestino, então mistura com a cultura das pessoas que estão vindo, que estão chegando, que estão compondo o nosso estado, né? E vai ficando tudo mais rico, mais fortalecido. Realmente nós moramos no estado de luz, viu? Su, muito obrigado por você ter vindo e eu só desejo a ti sempre, sempre, sempre muito sucesso. Que Deus te acompanhe sempre. Oh, eu que agradeço. É sempre muito bom conversar com você. Muito obrigado. Hoje eu conversei com a jornalista, produtora cultural e outras nuances mais, né? Essa querida pessoa chamada Suzana Barros. Esse programa que você está vendo aqui, você vê também no meu site, www.blogdohp.com. Lá
Você vai ver o programa, tem um link para o YouTube, você pode ver, rever e distribuir, compartilhar, né? Porque Popó puxou minha orelha que falar distribuir, Popó disse, não, é compartilhar com todo o mundo. E um programa desse aqui, com um ícone desse, vale ser compartilhado com todo mundo. Até o nosso próximo encontro.